Meus irmãos, a paz do Senhor, começando aqui mais um podcast falando de Bíblia. Nós ficamos aí um tempo parado, mas estamos de volta. E a nossa ideia, nosso objetivo é toda semana estar trazendo conteúdo aqui nesse canal. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com alguém, deixe um comentário também, porque é muito importante essa interação. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração através desse projeto. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez, podendo falar da palavra do Senhor e das suas maravilhas. Mais um podcast aqui, podendo estar com o Josué comentando sobre a Bíblia e aprendendo cada vez mais. E a gente conta com a ajuda dos irmãos. Deixa o like, fortalece, se inscreve no canal e que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Vamos estar fazendo uma oração para darmos início a essa conversa, esse bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre alguns desafios de ser um jovem cristão. E eu creio que Deus tem algo reservado ao seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui, podendo aprender mais da Tua palavra, podendo estar em comunhão com os irmãos, podendo falar, Jesus, do Teu amor, das maravilhas do Teu Evangelho, das dificuldades, Jesus, que passamos, porque é bem verdade dizer que Evangelho, às vezes, nos faz passar por algumas dessas dificuldades, mas é o melhor lugar onde poderíamos estar, é no centro da Tua presença e do Teu querer. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e cuide de cada um de nós e cada um que está vendo esse podcast. Que o Senhor enche-nos da Tua presença. E Jesus, obrigado por mais um dia. Amém. Amém. Então, apesar de sermos já casados, nós somos jovens ainda, né? E começamos nosso ministério aí na juventude. E nós sabemos que existem muitos desafios na caminhada cristã, ainda mais quando se trata do jovem. A verdade é que, às vezes, as pessoas eles tentam diminuir a dificuldade do jovem, né? Falam, não, o jovem não tem dificuldade, a vida do jovem é tranquila, mas quando se trata de servir a Deus, tem muita dificuldade, muitos desafios. Eu acho que ser jovem cristão acaba pegando mais, porque você não tem a maturidade que um adulto vai ter, ou uma pessoa formada, casada, as experiências que ele vai ter. Então, quando você é um jovem cristão, você acaba sentindo mais as surras que a vida te dá, as pedras do Evangelho. Então, por mais que algumas pessoas acham que é fácil, acaba que o jovem sente mais por estar começando na fé, por não ter tanta experiência. E isso acaba afetando bastante e tem sido bem, podemos falar que é bem difícil continuar na caminhada cristã sendo jovem. Com certeza, é a fase aí que você está cercado de muita coisa, de muita informação e muitas propostas, né, tentadoras. E, assim, acho que o que pega muito é um grande desafio da juventude, sendo um cristão, é porque você tem que renunciar a muita coisa. Então, eu acho que a renúncia, ela vai ali, ela é benéfica e ela é necessária, mas é difícil. É verdade, porque, por exemplo, a gente já nasceu no lar evangélico, então a gente tinha mais ou menos uma noção de como eram as coisas, como que funcionava. Mas se um jovem sai do mundo hoje e vai para a igreja, ele vai sentir o peso dessas renúncias. Porque muitas das vezes ele vai ter que renunciar a amizades, amigos, namoradas, vai ter que renunciar a relacionamentos, prazeres que ele tinha antes no mundo, e agora ele vai ter que renunciar pelo evangelho. Então acaba que, para quem é jovem, se converter é saber que vai sofrer por essas renúncias. Muitas das vezes não vai ser fácil, mas temos que continuar seguindo em frente. E assim, Vinícius, até porque o sentido do evangelho é isso. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é deixar para ganhar. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que todos aqueles que seguiram Jesus precisaram deixar alguma coisa para trás. Alguma coisa teve que ficar para trás. E aquele que não quis deixar não seguiu. Foi um jovem rico. Chegou até Jesus e, bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus, o texto é muito conhecido, diz para ele assim, vende tudo que você tem, reparte para os pobres. Na verdade, eu penso que nesse texto, Jesus não estava interessado no dinheiro dele ou naquilo que ele possuía. Mas Jesus só queria mostrar, tanto para ele quanto para quem estava ali, onde estava o coração daquele rapaz. Então tem muita gente que até simpatizante, porque hoje a gente tem muito simpatizante do reino. Pessoas que gostam de ir para a igreja, que gostam da música que a gente toca, que a gente canta, que gostam da palavra pregada, mas que não querem abrir mão de nada. Então é aquela ideia, eu vou para Jesus, mas eu não quero deixar nada. E aí é aquela parte que não funciona, né? Não adianta você estar na igreja pela metade, porque
Como você vai falar que está na igreja, que se converteu, que é cristão, mas quem te conhece antigamente vê que você não deixou os velhos hábitos. Porque quando você fala que você aceitou Jesus, Jesus não é alguém que te deixa da mesma maneira. Ele vem para te transformar. A palavra te transforma de um jeito ou de outro. Então, quando você é transformado realmente pela palavra, não só por simpatizante, como você disse, você vê uma mudança real e clara na vida da pessoa. A gente pode ver mesmo Paulo. Paulo era alguém que perseguia a igreja e quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele já fica de outra maneira. Porque quando a gente encontra a palavra, quando a gente encontra o dono da palavra, o dono da igreja, não tem como ficar nos velhos hábitos que nós tínhamos. É maravilhoso isso. E aí o que acontece? Que a gente vê muito. Em vez das pessoas renunciarem para seguir Jesus, eles estão procurando uma igreja conforme aquilo que eles querem viver. Então, assim, infelizmente, hoje a gente vê igreja para tudo que é gosto. E igrejas que aceitam qualquer tipo de coisa. Porque Jesus, ele não teve nenhuma oposição a aceitar o pecador. Quando Jesus está escrevendo no chão, e trazem uma mulher, né, que foi pega no ato de adultério, Jesus, ele protege ela. Porque a lei era apedreja, ela vai morrer apedrejada. Nós sabemos o que aconteceu, Jesus protegeu aquela mulher. Só que na hora dele dispensar ela, ele disse, vai, mas não peca de novo, para que não te aconteça algo pior. Então, qual que é a verdade que a gente pode entender aqui nesse texto? É que Jesus, ele aceita o pecador, mas ele não aceita o pecado. Ele recebe a pessoa com carrapicho, mas depois de receber, ele vai tratar aquela pessoa. Tem gente que anda querendo romantizar o tempo da graça, né? Esquece que Jesus também, Deus continua sendo fogo consumidor da mesma maneira. Acha que é porque ele amou, porque ele nos salvou, isso nos dá liberdade para continuar pecando. Mas ele nos salvou exatamente para a gente não ser escravo do pecado. Vai, não peque mais. E ela foi, não pecou. Pelo menos em relatos que a gente tem na Bíblia, ela não pecou mais. Por quê? Porque quando a gente encontra com Jesus, a gente tem que ver que algo diferente vai acontecer. O pecado tem que ficar para trás. A escravidão tem que ficar para trás. E se você fala que você aceitou Jesus, mas não consegue deixar, entre aspas, aquele seu pecado de estimação, você não está se sacrificando por nada. E Jesus fez um sacrifício muito grande por você, que foi descer do céu, morrer na cruz, para te salvar. Então eu acho que se alguém está falando que aceitou, que quer seguir a caminhada cristã, mas não deixa os velhos hábitos para trás, ele ainda realmente não encontrou verdadeiramente com Jesus. Ele ainda não está preparado para mudar e se entregar por inteiro. Porque eu acho que quando a pessoa realmente fala assim, não, realmente eu estou disposto a servir Jesus, deixar algumas coisas para trás não se torna tão pesado. Porque o amor que você nutriu, que você criou ali pelo reino e por Jesus, ele se torna tão grande, mas tão grande, que aquelas coisas que você precisa deixar se tornam insignificantes. E assim, a gente não está falando também que vai ser fácil aqui. Porque alguns hábitos, algumas manias, demoram um tempo para a gente poder deixar para trás. Mas você não pode se acostumar com aquilo. Você não pode querer normalizar o pecado. Por exemplo, a gente vê por aí nas igrejas, na internet, pastores aceitando a homossexualidade, aceitando alguns outros pecados e querendo fazer daquilo normal. Não, aceite o pecador. A gente sabe que deixar o pecado, deixar as velhas manias, os velhos costumes, nem sempre vai ser fácil, mas não podemos nos conformar com o pecado entrando dentro do templo, dentro da igreja, no nosso meio. Não podemos abraçar o pecado. A gente tem que abraçar o pecador, mas o pecado ainda tem que ser exortado e tirado do nosso meio. É verdade. E assim, em relação a renúncias, tem muita coisa assim que às vezes, quando alguém aceita Jesus, ele fica assim, nossa, eu não vou conseguir deixar isso. Por exemplo, tem gente que gosta muito de música, ouvir música secular, né? E aí quando ele aceita Jesus, o ideal é que pare de ouvir essas músicas e troque essas músicas por louvores, por hinos. E a pessoa fica, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não consigo parar de ouvir o sertanejo, não consigo parar de ouvir o forró, alguma coisa do tipo. Mas assim, se você for observar bem, o nível de intimidade que você vai criando com Jesus vai revelar o nível da sua disposição a deixar algo para trás. Então, como eu falei, algumas coisas não vão ser tão pesadas. E, por exemplo, amizades. Queira que não queira, quando você começa a servir Jesus de verdade, algumas pessoas não vão mais fazer parte do seu vínculo. E isso é automático.
é automático. Elas não vão se adaptar com a sua nova versão, com quem você se tornou. E nós vivemos isso, né? É como a gente fala, né? Vai ter que renunciar muita coisa. E a amizade é algo que pode ser uma bênção de Deus, mas também pode ser uma maldição do diabo. Porque se você tem amigos que te levam a tentar ao pecado, que te leva para uma festa, que te leva para beijar um aqui, outro ali, que te leva para continuar pecando, Deus vai tirar essa amizade da sua vida, não tem jeito. Talvez você não goste, talvez sinta a dor, talvez você sinta a falta, mas é melhor Deus tirar da sua vida agora do que ser um problema para você lá na frente. Deus prefere ver você perder uma amizade do que ele perder você. Uau! E é aquela coisa, a gente precisa andar com pessoas que nos aproximem do nosso propósito. A verdade é que quem você anda diz muito aonde você vai chegar. Então, se eu quero ser uma pessoa, não só na área espiritual, gente, mas se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na vida, eu preciso andar com alguém que tem visão. Alguém que tem uma visão de futuro. Aí você vê muitos jovens aí que sonham em ter um futuro abençoado, prosperidade financeira, em todas as áreas da vida, mas aí ele anda com uma galera que só sabe empinar moto, que não tem perspectiva de vida, que não tem um objetivo de futuro, e isso vai atrasar a jornada dele. Eu ouvi essa frase em algum lugar, mas assim, ande com pessoas que já chegaram ou que estão trilhando aonde você quer chegar. Não adianta ter sonho de, por exemplo, eu quero ter um sonho de querer voar, mas só caminho com quem se rasteja. Quem se rasteja jamais vai voar. E você não pode ser aquela pessoa que leva para o céu quem está se rastejando, porque ele está acostumado com o chão. Ele não é acostumado com o céu, ele não é acostumado a voar. E esse voar aqui, eu não estou dizendo de você ganhar todo mundo, sair voando, se achando, não. Mas se você tem um propósito, como que você vai viver com a pessoa que tem um propósito totalmente contrário ao seu? Não tem como caminhar com essa pessoa, porque em algum momento vocês vão se discordar, em algum momento você vai querer ir para frente, ele vai te segurar para trás. E vivendo em amizades, sempre fui de ter muitos colegas, mas não fui de ter muitas amizades. Sempre foi você, o Jaziel, e assim, algumas amizades querer ver você bem, mas não melhor do que eles. Então, algumas vezes você vai querer ir para frente, querer fazer um propósito, e você chega falando para alguém, nossa, eu fiz isso, aconteceu isso, e a pessoa fala, mas tem que tomar cuidado. Ela sempre tenta te puxar para trás. E isso Deus está tirado da vida de cristãos que têm se achegado até Ele. Porque quanto mais perto você chega e se aproxima de Cristo, mais longe você está do mundo e dessas amizades que não vão te levar para frente. E é difícil você conviver com uma pessoa que não tem uma mente não tem fé. A verdade é essa. Porque quando você chega contando um sonho para alguém, para um amigo seu, para alguém, e você escuta assim, às vezes o seu amigo fala assim, rapaz, ele pensa, né, é difícil. Mas aí no interior dele, ele diz assim, é difícil, mas eu não vou falar para ele que é difícil. Se ele está acreditando tanto, eu vou acreditar junto com ele, eu vou apoiar. O seu amigo chega assim e fala, nossa, eu quero ser um grande pregador da palavra. Aí ele é ruim para falar, tem vergonha. Você vai olhar para ele e vai falar assim, não, mano, você não consegue isso aí. Então esse tipo de pessoa você tem que tirar da sua vida. Então outro grande desafio que eu também entendo quando se trata de renunciar, também é a questão do relacionamento amoroso. Porque na juventude você tem duas vertentes, né? Ou você vai ficar ali a sua vida de boa sem casar e ficar com vários meninos, fazer o que você quiser da sua vida, ou você vai escolher casar. E o jovem cristão, muita gente critica, né? Casa cedo e tal, mas é porque a gente tem propósito estabelecido. E uma vida, a banda voou, como diz, não vai nos levar a lugar nenhum. Então, assim, eu particularmente, na minha juventude, quando eu estava perto de casar, eu sofri muito isso. Pessoas falando, porque você vai casar, você vai acabar com a sua vida. Você também passou por isso, né? E dizer que a gente vai aproveitar a vida, tem que aproveitar, você é muito novo. Eu casei cedo, olha como é que eu tô agora. Muitas das vezes também a pessoa quer pegar a frustração do casamento dela, do que ela passou, um casamento que foi feito sem propósito, sem o caminhar de Deus, e quer jogar pra cima de você. E às vezes tem algum jovem que está assistindo a gente aqui e está passando por essa fase. Talvez você já está com uma namorada, uma noiva, está querendo casar e tem muita gente desanimando você. Não escute essas pessoas
geralmente tem casamentos frustrados e querem jogar a frustração do casamento dela em você. Se você está debaixo do propósito do Senhor, se foi Deus que te deu essa varão que está do seu lado, se foi Deus que abençoou você com esse varão que está do seu lado, vai dar tudo certo. Tanto é que um testemunho aqui, quando eu fui casar, eu não tinha praticamente nada, mas quando foi promessa de Deus, Deus usou a mãe do Josué, pastora Jaciara, para falar com minha esposa. Disse para ela, pega um caderno e tudo que você quiser no seu casamento, você escreve num caderno. E ela escreveu tudo. E a gente foi rever esse caderno esses dias para trás. Tudo que ela pediu, Deus realizou. Então, quando você vive debaixo do propósito do Senhor e quando você confia no Senhor em todas as coisas, Ele restitui tudo que você precisa, Ele te dá tudo que você precisa e Ele te sustenta para o que você precisar. Então, talvez algumas pessoas vão falar que não vai dar certo. Mas se Deus falou que já deu certo, outra palavra não vai valer. Só completando o que você falou, eu entendo que a gente só deve escutar frustrado se for para aprender com o erro dele e fazer diferente. Mas a gente nunca deve escutar um frustrado para achar que nós também vamos nos frustrar. Porque se você for olhar, mano, toda área da vida tem alguém que deu errado. Toda área da vida. Casamento, tem casamentos que deram errado. Comerciantes, empresários, tem empresários que deram errado. Pessoas que fizeram faculdade e trabalham em uma área nada a ver, tem várias também. Só que aí você vai escutar quem deu errado na faculdade, no comércio, no casamento, ou você vai escutar alguém que deu certo? Você vai escutar quem deu certo. Então, quando eu fui casar, muitas pessoas falaram isso pra mim. Só que eu observava, e todas as pessoas que falaram pra mim não casar, eram pessoas que tinham casamentos falidos. Casamentos frustrados. Então, assim, minha referência de casamento é meu pai e minha mãe. Não essa galera, entendeu? Então, por isso que eu nunca eu não absorvia isso. Mas, de toda forma, como a gente está falando de desafios, você jovem que está pretendendo casar, que está pretendendo constituir família, se prepare. Porque muita gente vai falar para você que casamento não presta, que casamento não. Mas nós que somos pautados na palavra, e o podcast falando de Bíblia, casamento é uma constituição feita por Deus. É um propósito de Deus. Não adianta a gente, na palavra jovem, a gente é jovem ainda, mas como somos casados, vamos falar para quem é jovem mesmo. Não adianta ficar ficando com um e com o outro. Não adianta ficar namorando um e outro. Isso, principalmente para quem é jovem cristão, só vai te afastar do propósito, só vai te afastar de Cristo, só vai te fazer ser mais frio em cultos, vai fazer você ter vontade de parar de ir para a igreja. Ou você está na igreja, mas o seu pensamento é do mundo, está no mundo. E aí, quando a gente está vivendo dentro da igreja com o pensamento do mundo, a gente não vive nem um terço do que Deus tem pra gente. Porque quando você está na igreja e você está conectado com Cristo, o culto é diferente. O culto não depende do pregador, não depende do cantor, não depende de quem está em cima do culto ou de quem está no cartaz. Quando a gente vai para o culto ligado com Deus, renunciando todas essas coisas que nós falamos aqui, as dificuldades, das amizades perdidas, dos relacionamentos perdidos, mas a gente vive o propósito de Deus em 100% e sente a presença do Senhor. E vive o que poucos viveram, porque a gente vai ver poucos relatos de pessoas que viveram o extraordinário de Deus, para quem Ele se revelou na sua forma extraordinária. Então, continue firme, continue buscando, esqueça esse namoradinho aqui, essa namoradinha ali, que, entre aspas, muitas das vezes só quer beijar você e sair para um lado, te esquecer e te deixar lá. Viva com propósito. Procure alguém que tem o mesmo propósito que você, que vai caminhar junto com você até o altar. E já que a gente está falando muito de renúncia, é necessário renunciar a algo transitório para viver algo eterno. Então, tem pessoas que ele quer ter um casamento abençoado, ele quer ter uma família abençoada, mas ele não é capaz de renunciar a alguém ali sem futuro, sem futuro. E para as moças que estão nos assistindo, um rapaz que não consegue esperar o casamento, um rapaz que valoriza mais seu corpo do que seu caráter, quando aparecer uma moça com um corpo melhor que o seu, ele vai te deixar. E o rapaz que valoriza quem você é, ele vai permanecer do seu lado. Porque corpo, beleza, acaba. A idade chega para todo mundo. Então, por mais bonito ou bonita que seja, uma hora ou outra vai ficar velhinho, vai acabar isso. Mas o caráter permanece. Então, a gente precisa escolher. Já que estamos falando de renúncia, precisa escolher. Queremos algo eterno para a nossa vida? Queremos algo que vai perdurar? Se casar, ter filhos, constituir uma família? Ou algo passageiro? Eu falo algo aqui sem medo de errar.
graças a Deus eu estou vivendo uma fase boa da minha vida, mas o que eu não cheguei nem na metade do que eu quero chegar, mas o pouco que eu já alcancei, eu devo muito a Deus e a minha esposa. E eu falo que se eu tivesse solteiro, provavelmente não teria nada do que eu tenho hoje. Porque, queira que não queira, o casamento faz a gente amadurecer. Então, eu casei muito novo, né, para a sociedade, principalmente, 19 anos. Mas, para mim, foi um passo que eu dei na minha vida em todas as áreas. Isso é maravilhoso. E um conselho também. Quando você for casar, observe a pessoa que está do seu lado. Por quê? Se você vai casar com uma moça, que você chega na casa da mãe dela, ela não lavou uma vasilha, ela não ajudou a mãe dela no almoço, isso aqui não é machismo nenhum. Até porque todos dois podem fazer isso. Pode fazer. Tanto é que se eu não lavar a louça em casa, minha esposa até me bate. Mas assim, se a pessoa não ajuda a mãe, não ajuda o pai, se esse rapaz que você quer casar, você vê ele andando o dia inteiro de moto, de a pé, de Acorda 11 horas, 12 horas. não é alguém que vai prover Não vai a ser uma sua na sua casa. vida. Não vai ser alguém que vai conseguir prover a sua casa. É aí que vem as frustrações. Escolhi porque é bonito. Escolhi porque tinha beleza. Mas o caráter ainda não era, estava podre. Caráter horrível, O né? caráter é horrível. É o famoso sepulcro caiado. Por fora é lindo, mas por dentro é podre. Então é necessário escolher. Para a gente já partir para finalizar, uma coisa que eu sinto também que é um desafio para o jovem cristão, ainda mais o jovem que almeja pregar, né, que almeja um ministério, é justamente a falta de credibilidade pela pouca idade. Então, na juventude, hoje em dia até que melhorou um pouco, né? Porque, graças a Deus, nós temos pregado já aí há 5 anos e há pouco tempo, mesmo eu achando que não sou merecedor nem capacitado para isso, mas é a graça de Deus pastoreando a igreja. Então, assim, melhorou bastante. E depois que você casa também melhora. Mas quando você está jovem ali, ainda mais solteiro, muita gente descredibiliza o seu ministério. Não acredito em você, cara. Eu já cheguei em igrejas para pregar que quando percebiam que eu não era casado e quando perguntavam meu cargo eclesiástico e eu falava que eu era obreiro auxiliar, as pessoas olhavam com um ar de descrédito. Descrédito. Já passei por algumas coisas parecidas. De eu chegar para pregar, o pastor da igreja me olhar de cima e embaixo. E eu acho que na cabeça dele, naquela hora, ele pensou, será que esse menino vai dar conta de pregar? Já teve vezes de eu ser convidado para algumas agendas e o pastor me dá 10 minutos de palavra, sabendo que, não generalizando, mas geralmente as igrejas normais ali são 40 a 30 minutos de palavra e o pastor te limitar a 10, porque já realmente não credibiliza você ou acha que você não é capaz para aquilo. E essa questão que você falou do cargo eclesiástico pesa muito. Muitos pastores vão olhar para você e perguntar que cargo você tem quando você dizer que é um auxiliar ou sou um membro da igreja. Muitos vão desacreditar. E a gente acaba um certo, depois que a gente pega uma maturidade, a gente entende também, porque se a gente for olhar no meio cristão hoje, tem muitos jovens que em cima do púlpito se passam ou falam heresias por não estudar, por não estar ali vivendo o propósito de Cristo. E hoje a gente entende, mas quando você está começando, não é fácil. Isso te afeta. É um desafio, te afeta. E o meu conselho para a juventude é não deixe isso te botar para baixo. Não deixe, porque é inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. Você vai chegar num lugar e não vão acreditar em você, não vão te dar credibilidade, vão achar que você é um jovem ali profano, que está ali com outros propósitos ao invés de pregar o verdadeiro evangelho. Mas continue fazendo. Nada melhor que o tempo para revelar quem é quem. Nada melhor que o tempo. Nós vemos na Bíblia pessoas com pouca idade, mas que fizeram coisas grandiosas. Davi, pouca idade. Samuel, pouca idade. Então, assim, a gente não pode desprezar isso. Dentro da casa de Samuel ali, dentro ali daquele ambiente, tinha 2 jovens mais velhos que Samuel, mas que eram profanos, mas tinha Samuel, mais novo, mas que era fiel e temente a Deus. Então, não se trata de idade, se trata de propósito. E também, eu acho que quando você vai pregar no centro do querer de Deus, o final da mensagem revela tudo. Isso. Você chega uma vez para pregar e talvez na primeira vez o pastor olhe você em cima abaixo, mas no final da mensagem, quando Deus te usou, ele vem, nossa, você prega demais, irmão, vamos te agendar numa próxima vez? Aí você volta na igreja de novo. Então, assim,
é um preconceito que acaba acontecendo, mas permaneça firme, porque se você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, Deus vai mostrar quem você é. E as pessoas podem até não dar credibilidade a você, a sua idade, a sua roupa, ao seu carro que você está estacionando na porta da igreja, mas eles vão ter que entender o Deus que você serve e a palavra que você carrega. Mas aí está a questão. Você carrega uma palavra? Você carrega uma palavra? Porque não adianta, né, gente? A pessoa... porque eu não estou falando... Porque começo é começo. E todo começo, você não vai ser o melhor começando. E eu já falei muita bobagem em público, que depois, hoje em dia, eu olho e falo assim, rapaz, aquilo ali não era certo. Eu não devia ter falado aquilo. Já falei muita bobagem. Mas, assim, você precisa buscar. Dá para perceber o pregador preguiçoso para o pregador que se dedica. Tem essa diferença. E também, assim, acho que aprendizado, muitas das vezes você vai errar. Por exemplo, quando a gente foi aprender a andar de bicicleta, muitas das vezes a gente caiu, porque não sabia pedalar direito, não sabia manter o equilíbrio. Então errar, algumas vezes é normal. Mas, uma dica que eu dou, para que você se aperfeiçoe mais, para que você não corra esse risco que a gente passou, você que está começando agora, busque uma palavra, ajude na sua igreja, participe de escola bíblica dominical, participe de culto de ensino. Leia bons livros. Aqui é uma falha que eu assumo para os irmãos. Muitas das vezes eu chegava a não participar dessas coisas, achando que não era importante. Hoje em dia eu vejo que, se eu tivesse participado mais, talvez eu teria evitado de sofrer muitas coisas que eu sofri. Então, eu sei que geralmente a gente gosta do culto e a gente pentecostal, o culto é mais pegado, o fogo desce mais, mas uma escola bíblica dominical, um culto de ensino é algo precioso que a gente precisa participar. Antes de subir no púlpito para ensinar, a gente precisa sentar para aprender. E a maior escola teológica que já existiu e existe até hoje é a escola dominical. A escola dominical forma pastores, pregadores, mestres, porque é um ambiente ali de estudo, de aprendizagem. Então, assim, tem muitos desafios. Na verdade, a gente falou muita coisa, o papo rendeu aqui. Tem muitos desafios, mas eu queria que você deixasse uma palavra para a juventude, em meio a esses desafios, o que eles precisam fazer para chegar lá. Os irmãos, eu acho que o mais importante, se aproxime de Deus, se aproxime do Senhor. As renúncias serão difíceis, a caminhada cristã vai ser difícil. Se você tem um ministério, o ministério vai ser difícil. Me desculpa, mas se você já escutou um pregador falando que se você vir para Jesus vai ser tudo fácil, tudo tranquilo, que vai ser tudo bem, não. Discípulos passaram por tempestade, Jesus passou por tempestade, Paulo passou por tempestade, Paulo passou por naufrágios 4 vezes. Então, a caminhada cristã é difícil. Vai ter hora que você vai estar no deserto, na fornalha. Vai ter hora que você vai estar no vale. Mas Deus vai permanecer com você em todos esses lugares. Então, segure firme. Segure na mão de Deus. Caminhe com o Senhor. Esqueça as críticas. Deixe as críticas para trás. Porque se o dono da igreja, o dono do céu, o seu dono diz que você vai chegar e que ele tem propósito na sua vida, não é nenhuma palavra humana que vai te fazer parar. Permaneça firme com o Senhor. Amém. É isso aí. No próximo podcast eu dou a palavra final, mas essa foi a palavra. Então se inscreva no canal. Você pode deixar aí nos comentários sugestões de temas para a gente falar, para a gente gravar. Nós estamos começando esse modelo só nós dois, mas depois a gente vai estar trazendo convidados para trocar uma ideia, bater um papo legal aqui. E a proposta é que você seja edificado através desse canal. Esse canal nosso ele não é um canal definido. Só podcast. Não. Aqui vai ter podcast, pregações, já estamos postando aí há muito tempo. Eu quero fazer um devocional, uma série aí, uma semana de devocional todo dia pela manhã. Então, nós vamos estar abençoando sua vida através desse canal e desse projeto. Então se inscreve aí, que Deus abençoe sua vida.